Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta segunda-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas do nosso gigante da colina, pois após o empate ontem contra a equipe da Chapecoense pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em uma partida marcada por grandes erros de arbitragem que com certeza prejudicaram o Vasco, esta segunda foi muito agitada nos bastidores do nosso gigante da colina. A expectativa é que já nesta segunda um ofício venha a ser enviado à CBF com reclamações da atitude do árbitro de campo de ontem, com relação também até mesmo ao não chamamento do VAR naquele lance de penalidade máxima em cima do Ignaldo e muitas outras coisas que estarão sendo enviadas em forma de reclamação. A gente vai falar sobre tudo isso, mostrar também a entrevista coletiva do Nenê após a partida, cobrando a arbitragem ontem após a expulsão, falar também sobre Emílio Faro, o técnico do Vasco, na entrevista coletiva também reclamou da arbitragem e muitas outras notícias, até porque hoje já é segunda-feira, hoje deve ter reforço sendo anunciado. Ontem um novo jogador já desembarcou na cidade carioca e amanhã com toda certeza ele estará no CT Moacir Barbosa. Um atacante do Internacional já se despediu dos seus companheiros, né, de Inter hoje pela parte da manhã no CT, então que não falta informação importante para você, torcedor vascaíno, neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos, para isso precisamos aí da sua ajuda. Então se inscreva, deixe também o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos colocar uma meta de 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Fala Gigante falando, é claro, sobre a arbitragem, antes de entrar em outros assuntos. Porque ontem a arbitragem do árbitro de campo Douglas Marques das Flores e também acompanhado pelo árbitro que estava na cabine do VAR, Vinícius Furlan, foram muito ruins. E o Nenê, inclusive, falou sobre isso na sua entrevista, que deixou bem claro que essa arbitragem foi a pior em que ele já teve como árbitro nos seus 22 anos de carreira profissional. E devido a todos os erros cometidos ontem, né, com relação principalmente à expulsão, perdão, do Nenê e a não marcação de pênalti em cima do Ignaldo, hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama estará enviando um ofício à Confederação Brasileira de Futebol para solicitar imagens e áudios do VAR desses dois lances que foram cruciais para a partida. Porque se o Ignaldo faz aquele gol aos 30 minutos do segundo tempo, o Vasco conquistava a partida. E se o Nenê, quem sabe, não era expulso, o Vasco podia conseguir chegar ao gol. Porque quem acompanhou o jogo ficou nítido que após a saída do Nenê, o Vasco caiu muito de produção, mesmo no final da partida. Desanimou, o Vasco com um jogador a menos não tinha a mesma pressão em cima da Chapecoense. Então os dois erros aí cruciais por parte do Douglas Marques de Flores foram fundamentais para que o Vasco terminasse a partida pelo placar de 0-0. Então, hoje estará sendo enviado esse ofício à CBF. Jogadores, inclusive, também do próprio Vasco da Gama reclamaram através de suas redes sociais ontem. O Anderson Conceição, o Edmar e o volante Yuri Lara. O Conceição colocou, como está aparecendo aí para vocês, né? Não foi nem olhar no VAR, uma carinha de triste. O Yuri Lara colocou, existe VAR, absurdo. E o Edmar finalizou colocando, cadê o VAR? Então, realmente, os três grandes líderes aí desse elenco cruzantino reclamando através das redes sociais das atitudes da equipe de arbitragem presente nessa partida de ontem entre Vasco e Chapecoense. E ontem, como vocês já sabem, além do Nenê, outro também que foi expulso foi o preparador físico do Vasco, Daniel Félix. E o árbitro Douglas Marques das Flores, ele detalhou na súmula os motivos da expulsão tanto do Nenê quanto também do preparador físico do Vasco da Gama. Segundo o árbitro de campo, ele diz o seguinte, que para a expulsão do Nenê, o que aconteceu, abre aspas, após ser advertido, tá aparecendo aí para vocês, um cartão amarelo por ter cometido uma falta temerária no seu adversário, o mesmo imediatamente protestou assintosamente com gestos e proferindo as seguintes palavras: foi a primeira minha. Calma, foi a primeira. E sobre a expulsão do Daniel Félix, também foi alguns minutos após, né, porque o Nenê foi expulso, o Daniel Félix, preparador físico do Vasco, ficou, é claro, revoltado e também reclamou da situação na beirada de campo. E segundo o árbitro, ele diz o seguinte, abre aspas, por protestar de forma assintosa contra a direção da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: vai sei lá o quê, tá de brincadeira, mas ele utilizou aí, né, outras palavras quanto a isso. Então,
O árbitro aí de campo sinalizou o motivo que fez com que tanto o Nenê quanto o Daniel Félix viessem a ser expulsos da partida. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que isso realmente é válido? Será que todo jogador é expulso por reclamação? Sendo que no lance anterior à expulsão do Nenê, o Vitor Ramos, zagueiro da Chapecoense, fez uma falta que iria dar em lance de gol do Vasco. Parou uma jogada perigosa do Vasco, já tinha amarelo e o juiz não deu o segundo amarelo para ele. Então por quê? E por que com o Vasco o Nenê recebeu o cartão? Então são coisas que realmente ficam aí sem lógica, na minha opinião. E inclusive nessa última partida de quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense, após ali muitas reclamações por parte do Flamengo, do clube do rival, o árbitro foi afastado aí durante o tempo dos campos. Será que será a mesma coisa após essa partida do Vasco? Será que a CBF vai tomar a mesma atitude que tomou com o rival, também com o Vasco da Gama? É estranho, mas a gente já sabe que é contra tudo e contra todos. E o Nenê, inclusive, falou sobre o que aconteceu nessa expulsão. Ele deu a opinião dele sobre a arbitragem do Douglas Marques das Flores. Eu não falei nada, não, em momento nenhum eu me referi a ele. Eu só tinha dito que a primeira falta que eu faço, mas claro, ali no momento de tenso ali, eu não vou falar a primeira falta que eu faço, meu senhor. Eu falei, pô, a primeira falta que eu faço, caralho, né? Tipo, mas eu em nenhum momento me referi a ele. Aí ele me expulsou por causa disso. Eu falei, mas como é que você tem coragem de me expulsar? O que eu falei? Ele falou, primeira falta que eu faço, caralho. Eu falei, pô, é inacreditável, cara. Sinceramente, pra mim, em minha humilde opinião, eu acho que um dos técnicos, um dos árbitros mais fracos que já apitaram em 22 anos de profissão. A CBF tem que realmente rever algumas coisas, porque eu acho que, tipo assim, tá atrapalhando o espetáculo. O cara, eu acho que não me lembro de ele ter apitado algum jogo assim nosso, nem de outros jogos da Série B, e aí aparece, aí tá ao vivo na televisão aberta, o cara quer se aparecer mais que os jogadores. Então é isso aí, acho que realmente é o que me deixa com mais raiva, assim. O lance do pênalti também, não foi nem olhar o VAR e tal, então realmente é muito irritante acontecer uma situação dessa sem ter nenhum motivo. Não, ele simplesmente falou mesmo que me deu o segundo cartão porque eu falei, primeira falta que eu faço, né? Caraca, então tipo assim, né? Não foi assim, mas... E eu falei, pô, realmente não acho que isso aí não é nenhum motivo para você me expulsar do jogo. Mas não tinha o que fazer mais. Tanto que ele expulsou o Daniel também não fez nada. Ele escolheu um lá, isso aí pra mim é falta de responsabilidade, porque alguém vai querer cobrar o Daniel. Então, como vocês viram aí, né, o Nenê deixou bem claro que, na opinião dele, é o árbitro mais fraco nos 22 anos da carreira dele. E segundo o próprio, a CBF tem que rever algumas coisas, e tem que mesmo, que esse árbitro nunca mais pode pisar em São Januário e nunca mais também pode apitar uma partida do nosso gigante da colina. E o Nenê não parou, aliás, não foi apenas o Nenê, né, que falou. As reclamações não pararam no Nenê, porque o Emílio Faro, também na entrevista coletiva após a partida, falou sobre a arbitragem do, volto a repetir o nome dele, Douglas Marques das Flores. Segundo o treinador, no caso hoje, interino do Vasco da Gama, ele, apesar de evitar falar muito da arbitragem, reconheceu que os árbitros e assistentes hoje que existem no futebol brasileiro estão muito pressionados, né, com relação ao que vem acontecendo nesses últimos dias. Mas também não deixou de lamentar os lances mais polêmicos, no caso aqueles da expulsão do Nenê e também do pênalti em cima do Ignaldo. Inclusive até mesmo perguntou o porquê eles não teriam sido analisados no VAR. Então dê uma olhada aí nas palavras de Emílio Faro após a partida, falando da arbitragem do Douglas Marques das Flores. A arbitragem está muito pressionada no Brasil, né, cara? Tá todo mundo falando da arbitragem. E nisso de falar, entra numa pressão que geralmente são os treinadores que sofrem essa pressão, e hoje essa pressão está toda em cima da arbitragem. E a arbitragem fica indecisa em tomar atitudes na partida. E aí gera toda uma insatisfação das duas equipes e gera um jogo que é a última coisa que um time mandante precisa, um jogo dinâmico. Quando eu respondo o que eu falo, que o time estava em bloco baixo, um jogo picotado, um jogo parado, um jogo que traz insatisfação o tempo todo para as equipes, o jogo não anda. Então, como visitante, esse tipo de arbitragem indecisa, com falta de convicção, prejudica a equipe mandante. E no caso, hoje, independente do que aconteceu, nós fomos prejudicados porque o tempo de bola em jogo, a torcida crescendo junto com a equipe, toda hora é tolhida e toda hora estancada essa situação.
da torcida vir junto com a equipe. Fica complicado jogar. Mas existe uma coisa que me incomoda. Pô, existe um VAR. Já está se parando o jogo por vários motivos. Se tem uma indefinição num pênalti, em alguma... Pô, o VAR solicita e olha. Você marca um pênalti e depois confirma no VAR. Se não foi pênalti, você não dá pênalti. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, o Emílio Faro deixou bem claro, e de fato é uma situação muito chata que aconteceu nessa partida de ontem. O torcedor vascaíno já está acostumado a ter problemas com a arbitragem há muito tempo, é linha descalibrada naquele Vasco Internacional em São Januário, que acabou tendo como consequência o rebaixamento do Vasco, várias partidas aí contra o nosso próprio rival, em que o Vasco é prejudicado, é perda de título por impedimento, é gol que entrou, mas o juiz do lado de campo não dá gol, não confirma o gol, né? Então, o torcedor vascaíno de fato está cansado disso, mas é aquela frase contra tudo e contra todos, mas a gente não quer mais saber de erros de arbitragem contra o nosso clube. Inclusive, devido a esse erro de ontem, para a próxima partida, que será dia 9 de agosto, contra a equipe da Ponte Preta em Campinas, o Vasco terá 3 desfalques. O Nenê, que acabou sendo expulso, ou seja, está suspenso. O Yuri Lara, que recebeu o terceiro cartão amarelo nessa partida de ontem, ou seja, também está suspenso. E ao lado do Yuri Lara também o meio-campo chileno Carlos Palacios. Ou seja, o Vasco terá 3 desfalques importantes. Até porque, consequentemente, com a saída do Nenê, quem entraria no lugar dele é o Carlos Palacios. E como o Palacios também está suspenso, o Emílio Faro, que deve estar também na beirada de campo nessa próxima partida contra a equipe da Ponte. A gente vai deixar para falar sobre esse assunto no vídeo que a gente vai colocar por volta das 9h30 da noite. O Emílio Faro terá que pensar em um substituto aí, né? No caso, para a posição do Nenê, porque o Palácio não estará presente. A expectativa é que até mesmo o próprio Alex Teixeira possa jogar nesta posição. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre permanência Emílio Faro, sobre a próxima partida, no vídeo que a gente vai colocar o Boa Noite Gigante por volta das 9h30 da noite. Então já fique ligado, já ative o sininho de notificação, porque tem notícia importante também no último vídeo desta segunda, até mesmo sobre reforços se tratando de Matheus Vital. Mas antes de finalizar o vídeo, a gente ainda tem algumas informações importantes aqui sobre contratações. 3 jogadores. Primeiramente, Gustavo Maia, meio-campo, que pertence a Barcelona, estará sendo emprestado ao Vasco da Gama até o final do ano. Ele pertencia ao Internacional, estava por empréstimo ao Inter, mas teve seu contrato rescindido e, por isso, vem fechar com o Vasco. A informação que a gente teve é que pela parte da manhã, Gustavo Maia já se despediu dos seus ex-companheiros de Internacional. Foi ao CT lá do Inter, se despediu dos seus companheiros para atuar pelo Gigante da Colina. Com relação a 2 outros nomes, Fábio Gomes e Bruno Tubarão. Fábio Gomes, que já teve a sua transferência confirmada pelo próprio Atlético Mineiro nesses últimos dias, através das redes sociais, e agora só realmente aguarda, né, a confirmação, o anúncio oficial por parte do atleta. Mas ontem ele postou uma foto aí de dentro do avião, inclusive essa foto estava aparecendo São Januário na imagem, e que ele deixa bem claro que já está no Rio de Janeiro. A expectativa é que amanhã ele venha estar no CT Moacir Barbosa, até mesmo, quem sabe, para realizar a sua primeira entrevista coletiva como atleta do Gigante da Colina. E outro jogador, Bruno Tubarão, meio atacante que pertence ao RB Bragantino, tem contrato com o Clube Paulista até 2023, é um desejo antigo do Vasco da Gama e parece que as coisas estão chegando perto da conclusão. Com o jogador e o Vasco já estaria tudo certo, agora aguarda apenas a liberação do Clube Paulista, mas o jogador já segue o Gigante da Colina nas redes sociais e a expectativa é que realmente a confirmação da contratação venha a ser realizada nesses próximos dias. Com relação a novo treinador, a gente tem também novidades se tratando desse novo nome para comandar o Vasco da Gama. A informação que a gente tem é que pela empresa norte-americana 777, o novo treinador já está definido, portanto há uma grande incerteza se essa parceria entre Vasco e 777 estará sendo confirmada na próxima AGE, que estará sendo realizada no dia 8 de agosto. Não uma incerteza sobre a parceria, mas uma incerteza sobre a realização da AGE, pois isso está judicializado. Inclusive a gente deve ter novidade já no Boa Noite Gigante, que a gente vai trazer para vocês. Então a própria 777 está numa incerteza muito grande. Se traz um novo treinador, sabendo que a AGE pode não ser confirmada. Então hoje há esse meio campo aí, se é assim que eu posso falar, né? Essas pendências que dificultam. O nome do Odair Hellmann de fato é o favorito, mas a diretoria, devido a tudo isso, pode acabar estendendo a presença do Emílio Faro para a partir do próximo dia 9 de agosto, contra a equipe da Ponte Preta. Mas relaxa que a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso no Boa Noite Gigante. 2 informações rápidas para acabar. Primeiramente sobre o John Sanches, seu contrato terminou ontem, nesse último domingo. O equatoriano retorna ao Independente Del Valle, seu clube no Equador, sem ter uma passagem marcante pelo Vasco. Você acha que ele merecia mais espaço? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar, Vasco e Guarani. O primeiro jogo que foi na Arena da Amazonas, lá em Manaus, sendo o mando de campo do Guarani. A expectativa é que a segunda partida, no segundo turno, venha a ser realizada no Mané Garrincha com mando de campo do Vasco da Gama. O Vasco tenta agora em negociação com a BRB
Arena BRB Mané Garrincha, que essa partida do dia 31 de agosto entre Vasco e Guarani possa ser realizado no local, na região. A gente vai também estar de olho para estar trazendo todos os detalhes para você, torcedor vascaíno. Mas segunda-feira muito agitada, ainda teremos mais informações na parte da noite e, é claro, volto a repetir, contamos com a sua presença. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, até o final. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo também para ajudar no nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.